No coração abafado de Belém, entre ruas estreitas e a vegetação sufocante da floresta urbana, ergue-se o Hospital Santa Luzia, um edifício decrépito com paredes descascadas e janelas eternamente empoeiradas. Oficialmente, era um hospital público em decadência, um lugar onde pacientes pobres esperavam por atendimentos que raramente vinham. Extraoficialmente, era um depósito de almas perdidas, um poço sem fundo de corpos que entravam e nunca saíam. Os corredores exalavam uma umidade pegajosa e as luzes fluorescentes piscavam como se estivessem à beira da morte, sussurrando segredos em seus zumbidos intermitentes. Funcionários evitavam os turnos noturnos, sussurrando sobre desaparecimentos inexplicáveis e prontuários alterados que apagavam a existência de pacientes sem deixar rastros. Na ala mais isolada do hospital, conhecida como Setor C, o silêncio era absoluto, opressor, como se o próprio prédio segurasse a respiração. Poucos ousavam se aventurar por lá depois do anoitecer. Diziam que os que entravam sem permissão ouviam sussurros nas frestas das portas, murmúrios de desespero que se confundiam com o rangido das macas enferrujadas. Os elevadores velhos frequentemente paravam entre os andares, aprisionando passageiros em meio ao breu, enquanto o interfone reproduzia chiados surdos, às vezes acompanhados de vozes que nunca pertenciam a ninguém ali dentro. Era um hospital onde a negligência era apenas a superfície do horror, um véu fino cobrindo algo muito mais perverso. Sandra, enfermeira recém-contratada, sentia o peso das histórias, mas se recusava a acreditar em superstições. Jovem, determinada, mas sem dinheiro para recusar o emprego, decidiu ignorar os sussurros e focar em sua rotina. Mas logo percebeu que havia algo muito errado. Todos os dias, ao checar os registros, encontrava prontuários de pacientes listados como curados e liberados, embora jamais os tivesse visto sair. Algumas fichas tinham diagnósticos absurdos, tratamentos que não condiziam com as enfermidades reais e, estranhamente, sempre assinadas pelo Dr. Victor Rebouças, um cirurgião renomado, mas envolto em uma aura de frieza perturbadora. Uma noite, diante de um apagão repentino, Sandra foi chamada para o Setor C. Algo dentro dela dizia para não ir, mas a ordem viera direita da supervisora. Armou-se com uma lanterna e caminhou pelo corredor, sentindo o cheiro de antisséptico misturado com algo metálico, ferroso, sangue.
Quando se aproximou da porta com a placa enferrujada, sala de experimentação, percebeu algo que a fez engolir em seco. Um rastro escuro deslizando pela fresta da porta, como se alguém tivesse tentado fugir rastejando e sido arrastado de volta. O estômago revirou, mas o que realmente a fez tremer foi o gemido abafado que veio lá de dentro. A porta rangiu ao ser aberta, e o ar frio e úmido da sala impregnada de morte bateu em seu rosto. O espaço era um amontoado de mesas cirúrgicas improvisadas, com pacientes amarrados em posições grotescas. Alguns tinham cortes cirúrgicos abertos e ainda expostos, suas entranhas pulsando como feridas vivas, sem anestesia alguma. Outros estavam pálidos, os olhos arregalados, os corpos costurados com pontos grosseiros, tremendo de dor ou em um silêncio moribundo. A iluminação oscilava e cada lampejo revelava instrumentos cirúrgicos encharcados de sangue e vísceras espalhadas sobre bandejas metálicas. O chão pegajoso parecia feito de suor e morte, um altar sacrificial disfarçado de hospital. E então ele apareceu. O Dr. Victor emergiu das sombras, vestindo um jaleco imaculado, exceto pelas mangas, onde o sangue empapava o tecido. Seus olhos escuros brilhavam ao ver Sandra ali, como se já a esperasse. A enfermeira veio cedo demais, murmurou, erguendo um bisturi ainda quente da carne que acabara de cortar. Sua voz era gelada, destituída de emoção, como um carrasco entediado. Atrás dele, duas enfermeiras, Lúcia e Marli, observavam a cena com um sorriso que não era humano, mas algo distorcido, doentio, como máscara de demônios brincando de cuidar de doentes. Sandra recuou, mas antes que pudesse gritar, sentiu mãos frias e impiedosas segurando seus braços. Lúcia e Marli a arrastaram para dentro como predadoras, puxando uma presa indefesa para a toca. Agora, sem pânico, sussurrou Marli, seus dedos longos apertando a carne de Sandra até quase esmagar seus ossos. A jovem se debatia, o terror dominando cada fibra de seu ser, mas a força daquelas mulheres era monstruosa. Foi então que o alarme de incêndio disparou, um grito mecânico quebrando a cena grotesca. O hospital tremeu com a vibração das sirenes e um clarão surgiu na ala ao lado. Um incêndio havia começado. O caos se instaurou. Enfermeiros corriam sem saber o que estava acontecendo, enquanto os pacientes gritavam, batendo nas portas das enfermarias trancadas. Sandra aproveitou o pânico para dar uma cabeçada em Marli, se libertando por um instante.
Com o coração prestes a explodir no peito, ela correu pelos corredores sombrios, tropeçando em fios soltos, macas caídas e o cheiro sufocante de fumaça misturado ao odor da morte. Os passos ecoavam atrás dela, pesados, ritmados, implacáveis. Sandra não ousou olhar para trás, mas sabia que Vítor estava vindo, arrastando algo pelo chão. Talvez um bisturi, uma serra ou apenas o peso do próprio demônio que ele carregava dentro de si. As luzes piscavam violentamente e a cada sombra projetada parecia querer engoli-la viva. Os corredores pareciam infinitos labirintos de paredes fechando-se. Mas então, em meio à névoa cinzenta do incêndio, ela viu a saída. Atravessou as portas de emergência com um último esforço, os pulmões ardendo pela fumaça. E quando olhou para trás, esperando ver o hospital ruindo, viu algo que gelou seu sangue. Dr. Vítor, de pé, ileso, no meio das chamas, sorrindo. Seu olhar atravessava a fumaça, fixo nela como uma promessa. Isso ainda não acabou. Dias depois, os bombeiros confirmaram que o setor C foi consumido pelo incêndio e qualquer evidência dos horrores ali cometidos desapareceu junto às cinzas. O hospital foi lacrado, mas a cidade ainda sussurrava seu nome. O tempo passou e a história caiu no esquecimento, enterrada por relatórios falsificados e um sistema corrompido. Mas o terror não morreu. O corpo de Sandra foi encontrado na beira de um rio dias depois, mas os médicos legistas garantiram que ela não morreu no incêndio. Os registros indicavam algo impossível. Seus órgãos haviam sido removidos e costurados de volta, como parte de um experimento grotesco. E ela ainda estava viva quando isso aconteceu. E o mais sinistro, a cada nova reforma, o hospital continua funcionando. E enfermeiras juram ver um homem de jaleco branco andando pelos corredores sombrios, com bisturi em mãos, esperando sua próxima pesquisa.